Olá, graça e paz. Bom dia. Seja bem-vindo. Vamos para o nosso terceiro dia do nosso plano de leitura anual, a Bíblia toda em um ano. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos para essa continuidade do nosso plano de leitura. Hoje, no dia 3 de janeiro, vamos ler os capítulos 8, 9, 10 e 11 do livro de Gênesis, o livro dos começos. Bom dia a todos que estão chegando aí, estão comentando. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês nesta nossa jornada, que eu acredito que já tem se demonstrado aí maravilhosa, pelo simples fato de nós estarmos em contato com a palavra de Deus. Não tem nada melhor do que começarmos o nosso dia nos alimentando da palavra. E mesmo, como eu disse, fazendo uma leitura anual, não com o propósito de nós cumprirmos uma meta, mas ou só para dizer que lemos a Bíblia toda em um ano. É bom, mas o propósito é que nós tenhamos intimidade com a palavra, desejamos cada vez mais nos alimentarmos da palavra, tenhamos a disciplina da leitura, porque um cristão maduro, um cristão que realmente ele tenha maturidade espiritual, ele só pode alcançar isso por intermédio. Uma das ferramentas é a leitura da palavra, né? É o contato com a palavra. Certo? Vamos para o texto. Vamos fazer o que a gente tem feito aqui. Eu faço a leitura dos capítulos, depois faço um comentário rápido sobre cada um dos versículos que me chamam a atenção. Deixa eu colocar aqui a Bíblia na tela. Um pouquinho só. Aí, capítulo de número 8, o fim do dilúvio. Bora para a leitura. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas sobre a terra. Depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé, na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Noé e sua família saem da arca. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto as aves como o gado e todo o animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levantou um altar.
Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como o fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Capítulo 9. A aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo o que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo o animal o requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, e eu o verei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Noé pronuncia bênção e maldição. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus dois irmãos, que já estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Capítulo de número 10. Descendentes dos filhos de Noé. São estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio.
Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrode, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cauné, na terra de Sinar. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reobote-Ir e Calá, e entre Nínive e Calá a grande cidade de Rezém. Misraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naphtuim, Patrusim, Casluim, de quem descendem os filisteus, e Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Ramateus. Depois as famílias dos cananeus se espalharam, e a fronteira dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Ru, Jeter e Mas. Arfaxade gerou Salá e Salá gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Almodá, Selefe, Azar-Mavé, Gerá, Hadorrão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E habitaram desde Messa, indo para Cefar, monte do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. E o capítulo de número 11. A Torre de Babel. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Verso 9. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Descendentes de Sem. São estas as gerações de Sem.
ele tinha 100 anos de idade quando chegou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Éber. E depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serugue. E depois que gerou Serugue, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serugue viveu 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serugue viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, Naor e Arã, e Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Tera vivendo 205 anos ao todo, morreu em Arã. Vamos fazer uma pequena análise agora aqui, deixa eu só acessar um outro aqui, só um pouquinho. Bora lá. Bom, capítulo de número 8, a gente vê, primeiramente, deixa eu jogar para cá, aí, certinho. Capítulo de número 8, nós vamos ver o fim do dilúvio, né? O fim do dilúvio. E tem algo bem interessante no próprio capítulo de número 2, capítulo de número 8, aqui no início, versículo de número 2, o Senhor, por intermédio de Moisés, narra o seguinte: fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu. Lembrando que para que a terra fosse totalmente inundada em 40 dias, não foram apenas chuvas, mas também as fontes do abismo, a terra abriu e, de certa forma, jorraram águas do seu interior, né? Então, é interessante que esse primeiro e o segundo versículo, e a Bíblia fala aqui, então Deus se lembrou de Noé, tá? Lembrando aqui, né? Falando de lembrar, lembrando, quando a Bíblia fala, principalmente nessa literatura de Gênesis, né? Esse estilo literário de Gênesis, que é algo assim que se aborda muito o que eu falei ontem do antropopatismo, outra coisa também vai aparecer. Isso aqui de lembrar, óbvio, né, que é um antropopatismo. Tá? Lembrou, é um antropopatismo. Deus não esqueceu, Deus não esquece de ninguém, né? Mas como forma de dizer o seguinte: a misericórdia chegou, a vontade divina está controlando as coisas para que o próprio propósito de Deus viesse a ter cumprimento. Então, quando nós vemos isso no relato bíblico, esse antropopatismo, Deus lembrando, é um sinal da graça dele.
um sinal de que Deus realmente estava atento com aquilo que estava acontecendo com Noé. Então fecharam-se as fontes, várias fontes deixaram de jorrar, também por decreto divino, tá? Fecharam as fontes. Isso mostra que, ao Deus se lembrar de Noé, nós temos aqui a soberania de Deus em atividade, tá? Soberania. Por que a soberania de Deus? Deixa eu melhorar aqui, gente, minha forma de escrever, porque às vezes não aparece para vocês aí. Só um minutinho, tá? Então, esse trecho aqui, a gente vai falar de soberania de Deus. Ou seja, Deus está no controle, certo? Deus ordenou. A chuva parou porque Deus ordenou. Seguindo, tem uma outra coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês, que é o seguinte. Olha só. O verso 3 diz que as águas iam escoando. Olha só. Deixa eu botar aqui. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Esse escoar continuamente mostra justamente, né, que quando o nível das águas começa a baixar aqui, nós estamos vendo novamente, né, a ação divina em que provavelmente naquela Pangeia, onde a terra ali está modificando a sua estrutura do seu supercontinente, as águas agora começam a escoar. Uma vez cessado o jorro das águas, agora o seu nível começa a baixar, né? Mais uma vez, a ação divina é em cima da questão do dilúvio. No verso 4 tem uma outra coisa que chama atenção, tá? O verso 4 vai falar aqui sobre o lugar aonde a arca repousa, que é os montes de Ararat. Esses montes de Ararat, eles ficam hoje numa região chamada Armênia. Tá? Essas regiões montanhosas da Armênia já se encontraram madeiras petrificadas de tal forma que o sítio arqueológico que é apresentado lá traria e relembraria as dimensões da arca. Tá? Ararat, em hebraico, significa deserto. E esse nome é aplicado para essa região montanhosa, né? Então é bem interessante porque esse é um dos picos de maiores alturas que existem ali naquela região, entre 4.000 e 5.000 metros de altura. Né? Notem aonde a arca, né, vai repousar. Geralmente era um cume coberto de neve, e aí as tradições vão relatar que a arca provavelmente tenha repousado em algum lugar desse monte onde havia uma planície mais detalhada. Algo interessante é a posição que a arca vai parar, porque existe uma discussão muito grande quando se fala de dilúvio, se o dilúvio foi local ou se ele foi universal. Tá? Há teólogos que defendem as duas posições, ou seja, o dilúvio foi local, foi na região onde Noé estava situado. Né? Agora, boa parte dos teólogos e dos estudiosos acreditam que o dilúvio tenha sido universal, ou seja, há vários relatos na história da humanidade. Eu citei ontem Gilgamesh. Eu até tenho um livro aqui que eu poderia mostrar para vocês, rapidinho. A epopeia de Gilgamesh. Essa epopeia de Gilgamesh, ela é um clássico
ela é um conto babilônico, e esse conto babilônico, de certa forma, traz a narrativa de acontecimento muito semelhante ao dilúvio, ou seja, isso mostra que as culturas que existiam naquela época já conheciam a história do dilúvio. Ou seja, é bem provável, e até pelo espalhar dos filhos de Noé, é bem provável sim, e nós cremos, aí a maioria dos teólogos acreditam, que o dilúvio sim tenha sido universal, certo? Passando um pouquinho adiante, o versículo de número 13, aqui no finalzinho da tela, deixa eu ver se eu mostro melhor aqui, ali ó, versículo de número 13, busca aqui, gente. Versículo de número 13, é interessante porque aqui vai dizer o seguinte: aconteceu que no primeiro dia do ano 601, tá? Ano 601. Há um entendimento, tá, que o tempo, o dilúvio, a duração do dilúvio aqui, né, a duração do dilúvio, tenha sido um pouco mais de um ano. Para ser mais preciso, os estudiosos que fazem e remontam as cronologias acreditam que o dilúvio tenha durado 1 ano e 17 dias. Tá? 1 ano e 17 dias. Ok? Somados os dias, somados os meses, olhando para os calendários, tenha ficado aí Noé e a sua família tenham permanecido dentro da arca por 1 ano e 17 dias. Um outro item que chama atenção é que o texto que nós lemos vai dizer o seguinte, ainda no versículo 13, tá? Diz que a terra ficou enxuta, né? Olha só, diz: então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Tá? O solo estava enxuto. Ok? E de novo, nós vamos ver aqui a ação de Deus. E é interessante porque quando Noé olha para o solo e ele vê ele enxuto, nós vamos ver que a água estava recuando novamente, retornando para o abismo, retornando para o depósito da onde elas vieram, né? E aí sim, no ano de 601, o dilúvio se encerrou, certo? No versículo 20, 21 e 22, que é o final do capítulo 8, também nós temos um relato muito interessante, maravilhoso, que vai falar a respeito de Noé levantar um altar. Né? Noé levanta um altar. Esse verso de 20, 21 e 22, alguns, e voltando àquilo que eu falei ontem, aqueles que acreditam que Deus trabalha por dispensações, ou seja, modelo que não é um modelo teológico, é um modelo de interpretação, chamado dispensacionalista, acredita que aqui, quando Noé levanta um altar, nós temos a dispensação do governo humano a partir daqui, né? Quando os seus filhos já começam a se espalhar, aqui a gente tem a dispensação do governo humano, ok? De novo, né? Nós vamos ver tanto a questão da aliança, dos aliancistas, quanto também daqueles que acreditam que Deus trabalha por dispensações. São questões mais de entender o enredo histórico de Gênesis a Apocalipse, né? Não significa que você crer no método dispensacionalista ou aliancista, né? Você está certo, está errado. Cada um. Eu já acreditei muito no modelo dispensacionalista. Hoje enxergo algumas, né, influências, mas não da forma como Osborne, né? Ele
ele cunhou, até quem faz teologia para todos, na apostila, lá no e-book de Apocalipse não, de escatologia, lá no final tem um apêndice no e-book de escatologia, tanto para o modelo aliancista quanto para o modelo dispensacionalista, certo? Mas de fato a partir do desenvolvimento desses povos, nós vamos ver o homem, né, nesse modelo de governo, né? E aí entra então essa dispensação existente aí no governo humano. Mas o que chama atenção nesses versos aqui, o 8, 21, que diz o seguinte: o Senhor aspirou o aroma agradável. De novo aqui nós temos um antropopatismo, né? Ou melhor, aqui não é um antropopatismo, perdão. Aqui nós temos o que a gente chama de antropoformismo. Ok? Deixa eu botar aqui. Antropoformismo, tá? Antropomorfismo. O que é o antropomorfismo? Antropomorfismo é diferente do antropopatismo. O antropopatismo é quando nós atribuímos sentimentos humanos a Deus. Lembram? E o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Antropomorfismo é quando nós atribuímos formas humanas à divindade. Ou seja, o Senhor aspirou. Para aspirar, ele tem que ter nariz, né? Na verdade, o Senhor não tem. É uma forma de dizer que Deus recebeu aquele holocausto, né? O Senhor recebeu o sacrifício, e ali já tipificando, né, um sacrifício agradável que seria muito bem estabelecido na cruz de Cristo. E aqui aparece um outro antropomorfismo, né? Além disso. O texto de Gênesis está carregado destas formas literárias de atribuir a Deus sentimentos e aspectos humanos, tá? Onde é que está aqui? Aqui, ó. Eu não consegui marcar, mas eu vou sublinhar aqui, ó. E disse consigo mesmo. Deixa eu melhorar aqui. Esse e disse consigo mesmo também seria um antropomorfismo, onde Deus está dizendo, olha, Deus está falando para si mesmo? Claro que não, né? Mas é uma forma da gente entender. Olha, Deus compreendeu, né, que a natureza humana, como se Deus precisasse compreender, mas é para que a gente possa entender, de novo, né, tanto o antropomorfismo quanto o antropopatismo, utilizado pelo autor bíblico, é justamente para que a gente compreenda e para que esta linguagem ao longo das eras sejam entendidas por todos aqueles que tiveram contato com o texto. E aí o Senhor vai dizer no verso de número 22, né? Deixa eu ver aqui. Verso de número 22, ele diz: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, novamente, nós vamos ver aqui a vontade de Deus, nesse verso número 22 aqui, né? A vontade de Deus regulando a natureza. Tá? Aqueles que dizem, né, regulador. Aqueles que dizem que Deus criou, tem uma doutrina, uma vertente teológica chamada teísmo aberto. Muitas igrejas aí no Brasil, igrejas famosas, acreditam nisso, né? A igreja do Ricardo Gondim, que é chamada igreja Bethesda, em São Paulo, ele crê no teísmo aberto. Aquele outro rapaz aí muito famoso, Vitor Azevedo, ele crê no teísmo aberto, ou seja, que Deus criou, mas ele não tem o controle das coisas que acontecem, ou seja, as coisas vão surpreendendo Deus, né? O exemplo deles terem citado isso
quando chega a pandemia, eles dizem que Deus não tem o controle sobre a pandemia. Né? Na verdade, esse texto mostra que o Senhor é regulador de tudo, o Senhor tem o controle de tudo, o Senhor é soberano sobre todas as coisas e ele garante os processos regulares da natureza. Olha, enquanto durar a terra, não vai deixar de haver semeadura e colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Tá? Outro ponto importante desse verso aqui, desse trecho, é o que o Senhor vai dizer aqui, que o ser humano, né, que existe uma maldade no ser humano, desde a sua mocidade, ou seja, desde jovem, desde cedo, desde que ele começa a entender e compreender as coisas, o coração do homem é inclinado para o mal. Então, não adianta o Senhor ficar resetando a humanidade. Foi isso que ele quis dizer para o homem. Não adianta, porque se eu agir dessa forma aqui, eu vou estar sempre acabando com vocês. Sempre vou ter que jogar um dilúvio para exterminar vocês, porque vocês são maus desde que descobrem a vida, certo? Ok? Capítulo de número 9 é muito interessante porque o Senhor vai... aí entra a questão dos aliancistas, né? Bem interessante. Aqui há um pacto com Noé. O capítulo 9, nós vamos ver aí o pacto de Deus com Noé. O Senhor faz um pacto com ele. Todo esse capítulo 9, né, grifando aqui a aliança de Deus com Noé. Então, esse é uma das alianças que Deus faz. Deus faz uma aliança com Adão, Deus faz aliança com Noé, Deus faz aliança com Abraão, Deus faz aliança com Davi, Deus vai fazendo alianças com o seu povo. Então, essa é mais uma das alianças que Deus faz, né? Então, é muito interessante isso. Verso de número 2, chama atenção alguma coisa aqui, que diz que todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Ou seja, o ser humano devia ser temido, era isso que Deus estava dizendo. Essa ordem aqui de governar, ela foi dada, se vocês lembram, para Adão. Tá? Ela foi dada para Adão. Né? Gênesis capítulo 1, verso 27. Governe sobre a terra. Ela foi dada para Adão. Só que tem uma coisa interessante nesse capítulo, que é o que nós vamos ver aqui mais adiante, ó, que é o versículo de número 3. Tudo o que se move e vive servirá de alimento de vocês. Acredita-se então que até esse momento a alimentação era uma alimentação baseada em quê? Frutas, verduras. Era uma alimentação que não havia, né, não havia sacrifício de animais. Olha o que o Senhor diz aqui, ó. Assim como lhes dei a erva verde, ou seja, até Noé havia, digamos assim, um hábito alimentar, né, baseado em ervas, em frutas da terra. Agora o Senhor diz, dou todas as coisas. Então é provável que antes, e o texto deixa isso de forma clara, né, não havia o sacrifício de animal para a alimentação. Se alguém quiser chamar, era um vegetarianismo que vem lá do Éden, porque nos parece que Adão, então, se alimentava da erva verde, e agora, a partir de Noé, começa-se o sacrifício, né? A permissão de tirar a vida. E uma coisa importante que o Senhor diz para Noé: a permissão de tirar a vida é apenas de animais. Né? Animais. Se vocês matarem o ser humano, o Senhor está proibindo aqui, né? Eu vou requerer. O próprio sangue de todo animal o Senhor ia requerer. Por isso que há uma ordem de não comer a carne sufocada, e essa depois vai virar uma ordem lá na lei mosaica para que eles não comam a carne sufocada, ou seja, tem que haver o derramamento de sangue, tem que derramar o sangue. Havia naquela cultura, na cultura antiga,
havia um entendimento, né, que no próprio sangue, e isso o Senhor deixa claro no verso 4, né, deixa eu sublinhar o verso 4 aqui, ó. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, você não deve comer. Tá? E isso pode estar até na cabeça de Moisés ao escrever isso. Carne com sua vida não comereis. Aqui tem uma proibição acerca do uso de sangue na alimentação. Isso vai ser constante na história dos hebreus. Então, ao presumir que o Senhor permite que os povos comecem a comer carne animal, vem esse fazendo parte da alimentação humana, né? É interessante que há várias concepções a respeito disso. Primeira, né, as interpretações. Os antigos criam, em algum sentido literal, que o sangue era o agente da vida biológica. Ou seja, é como se no sangue estivesse a alma. Entendem? Eles acreditavam que como no sangue estivesse a alma. Então, já havia uma crença. Outra questão havia entre os povos pagãos uma idolatria de que se bebesse o sangue de outra pessoa, aquela pessoa se apoderava da força que a outra pessoa tinha, dos poderes que a outra pessoa tinha, dos dons que a outra pessoa tinha. Então, o culto pagão tinha esta caracterização em relação ao sangue. E verter o sangue vai ser também uma tipologia daquele sacrifício da cruz do Calvário, eficaz, perfeito, magnífico, né? Em que o sangue de Jesus ele é suficiente para todos nós. Amém? Avançando um pouquinho, ainda no capítulo de número 9, o verso de número 9, eu quero falar aqui, que é, onde é que está aqui, ó, verso 9. Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês. Tá? Então, lembrando que até esse momento de Noé não existe povo hebreu. Ok? É o que sobrou. Sobrou do dilúvio. Noé, Cã, Sem, Jafé, suas esposas. É o que nós temos, aqui. A concepção de hebreu vai se dar apenas lá na frente, quando nós falarmos de Abrão. Hebreu, a palavra significa atravessador de rios, pulador de rios, no sentido de que hebreu é aquele que atravessava, né? Nós vamos ver Abrão saindo de Ur dos caldeus, Canaã indo para Ur dos caldeus, Canaã depois. Nós vamos ver que essa concepção de hebreu, aí sim, depois, né, com Isaac, principalmente com Jacó e seus filhos, aí nós vamos ter a estruturação de um povo propriamente dito. Então, até aqui, e isso é um ponto bem importante, esta aliança que o Senhor faz aqui, ó, minha aliança com vocês, se Deus está fazendo uma aliança com Noé, essa aliança é com esse povo que existe. Noé, mais seus filhos, mais as suas mulheres. Essa aliança é com toda a humanidade. Tá? Essa humanidade aqui. Ó. Não é uma aliança específica para um povo, porque não existe povo. Né? Os próprios intérpretes judeus aplicam esse pacto aos gentios, visto que somente muitos séculos mais tarde, Deus estabeleceu um pacto com Moisés, uma aliança com Moisés e com o povo de Israel. Então, esse texto lança luz até o final da humanidade. Então, é um pacto de Deus com Noé, mas que abrange, né, toda a humanidade de acordo com a vontade divina. Ok? Então, isso é muito interessante de nós percebermos aqui nesse capítulo 8, capítulo 9, verso 8 e 9. Depois, no verso de número 12, tá?
O verso de número 12 diz assim, ó. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês para as futuras gerações. Que sinal é esse? Esse sinal é de que a promessa de que nunca mais haveria um dilúvio universal, tá? Ou seja, o arco, né, o arco-íris, que é sinal desse pacto, a gente chama noelítico, né, com Noé, ele tem vigência em Noé e abrange todas as gerações vindouras. Então, quando aparece o arco nas nuvens, tá? Esse arco nas nuvens, embora alguns até acreditam e não, de certa forma, há alguns eruditos que não dizem que não dá para afirmar que o arco foi estabelecido neste momento. Alguns acreditam que é o seguinte: o arco já aparecia, mas Deus estaria dizendo, olha, toda vez que aparecer, esse vai ser o sinal da minha aliança. E boa parte também dos intérpretes acreditam que não. A partir desse momento é que Deus estabelece esse sinal, né? Porque Deus diz, está vendo o arco-íris? Ele colocou ali o arco e diz, agora este arco é um sinal de segurança, é um sinal do meu pacto, isso que eu estou botando nos céus aqui, entre as nuvens, e toda vez que esse arco aparecer, é um memorial para que vocês relembrem. No verso 14, Deus diz, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da aliança, da minha aliança, firmada entre mim, vocês e todos os seres vivos de todas as espécies. Então, o arco, né? Toda vez que você enxerga um arco aí, ou arco-íris, como muitos chamam, a NAA chama apenas de arco. Né? Eu tentei já pesquisar. Íris tinha uma deusa egípcia, então por que Íris vai aparecer no texto bíblico em muitas traduções? Mas é justamente por esse nome popular que se dá a esse arco. Eu prefiro ficar com a tradução de arco, apenas arco. Mas não está errado citar arco-íris, tá? O que é importante é que algumas traduções vão dizer o seguinte, que é perpétua, né? Perpétuas gerações, tá? Onde é que está aqui? Ó? Deixa eu pegar. Final, vamos para o início do texto aqui. Ó. Onde é que está? Aqui. Todos os seres vivos. Deixa eu marcar. Todos os seres vivos seria ruim de desenho. Perpétuas gerações, tá? Ou seja, enquanto existir terra, enquanto a terra estiver aí, o Senhor prometeu lembrar deste pacto que ele fez com Noé. Ok? Adiante, para nós fecharmos o capítulo de número 9, vamos ver aqui um trecho bem interessante, que é o verso 22, aonde a Bíblia diz que depois Noé, sendo agricultor, passou a plantar uma vinha e bebendo do vinho embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez, foi contar isso para os irmãos. Existem, eu ia dizer, mal intencionados, né, que dizem que aqui havia uma conotação, ficou o texto lá para baixo, havia uma conotação homossexual, no caso de Cã, né, ter visto a nudez do pai. O texto, óbvio, não diz isso, e o texto, pelo contrário, ele vai falar que o filho, de certa forma, achou engraçado, tá? É isso que o texto vai falar. O filho, quando o pai se embriaga, o filho achou
achou engraçado ver o pai nu ali, bêbado, né? E é interessante que Noé, até então, é apresentado como um homem justo e um homem íntegro. E agora ele é apresentado aqui como um homem que cai, né? Isso mostra que, primeiro, todos os homens são imperfeitos. Segundo, apresenta que há uma vergonha refletida nessas palavras, né? Havia um homem justo, mas havia um homem bêbado despido ali, tá? O original hebraico vai falar que ele descobriu-se a si mesmo, ou seja, estava bêbado, né, certo, com calor, alguma coisa, né, não estava em plena consciência, então foi ali tomado pelo o álcool do vinho produzido, e aí, naturalmente, nós vamos ver o pecado tomando uma forma na própria vida de Noé. Agora, voltando para Cã, quando ele faz os seus irmãos saberem, não há, de novo, nenhuma ideia de homossexualidade. Cã achou graça da situação e, né, como se fosse contar uma piada, foi lá falar para os irmãos: olha, o pai tá pelado lá, né, bêbado, tá lá falando coisa com coisa, né? Então era isso que estava na cabeça de Cã. A questão da nudez, para vocês terem uma ideia, óbvio, isso vai acontecer mais à frente, na antiga sociedade hebraica, ver a nudez do pai ou da mãe era uma calamidade social muito séria. Né? E um filho ou uma filha ver a nudez do pai ou da mãe propositadamente era um lapso sério de moralidade filial. Então, aqui é um erro muito grave de Cã, né? Desmoralizando o pai e saindo totalmente do padrão, dos padrões de sua época, tá? E aí, no verso de número 25, tem algo aqui que é muito interessante, que é a maldição proferida, né, por Noé. Então disse Noé: maldito seja Canaã, servo dos servos para os seus irmãos. Essa maldição aqui, ela até tem um pastor muito famoso aí que é deputado, né, que propaga essa interpretação equivocada desse texto, dizendo que a maldição, tá? A maldição que Noé tinha dado para Cã, né? É que aqui Cã havia tornado-se negro. Tá? Isso aqui é totalmente equivocado, tá? Totalmente equivocado. A origem dos africanos, por exemplo, os africanos são descendentes de Cã, tá? Tanto muita gente não fala isso, mas vamos deixar para Mateus. Na genealogia de Jesus há uma mulher negra, há uma cananeia, tá? Mas dizer que a maldição de Cã foi isso, primeiro, mostra um racismo por parte de quem defende essa ideia. Tá? É um preconceito racial, e isso não só de agora, né? Sempre que alguém quer, de certa forma, menosprezar, acaba fazendo isso. E é um grande equívoco, para não dizer um grande pecado também atribuir isso a Cã. O texto é muito claro. O texto diz que tu vai servir. E isto fala diretamente ao filho de Cã, Canaã. Ou seja, tu vai ser servo, tu não vai ser o primeiro, tu não vai ter destaque, né? Em todo momento tu vai estar ali, né, sendo um figurante apenas, tá? Então,
Se você já ouviu, se você, em algum momento, alguém te disse, né, essa ideia é equivocada, tá? Totalmente equivocada. E nós temos que lembrar que os povos do Oriente Médio também possuem, né, acredito pelo sol, a gente sempre olha os retratos, né, de Jesus, sendo aquele Jesus, né, com a pele branquinha, cabelo, olhos azuis. Nós temos que pensar como é que era um hebreu, como é que era um judeu. Olhem para os israelitas, olhem para os palestinos, olhem para as pessoas que vivem no Oriente Médio. Então, esta é a tonalidade, a cor, o formato do nariz. Né? A série, aquela The Chosen, representa muito bem. Então, dizer que isso é uma maldição é de um racismo e de um preconceito racial muito grande. O fato é que o texto é muito claro em dizer que o filho de Cã, por causa do pecado, ele sim serviria os seus irmãos. Nada mais do que isso. Ok? Capítulo de número 10, eu vou fazer aqui só uma abordagem geral do capítulo, porque o capítulo também vai narrar uma grande genealogia. E aqui, nesse capítulo de número 10, quando fala de descendentes dos filhos de Noé, aqui nós vamos enxergar duas coisas, tá? Primeiro, o que nós chamamos dentro do estudo do Antigo Testamento de tabela das nações. Ou seja, o surgimento das nações se dá aqui, tá? Tem a derivação de todos os povos. Outro detalhe muito importante que eu chamo a atenção para vocês é o que acontece diretamente nessa literatura de Gênesis. Aconteceu nos capítulos que eu já falei aqui, capítulo 1 e 2, em relação ao dia da criação, em relação ao dilúvio, e agora acontece entre os dias de Noé. Notem que Moisés, que é o autor do livro, aceito por grande parte da maioria, está descrevendo todas as gerações. E em todos os textos ele vai colocar um trechinho que chama atenção, que é cada qual segundo a sua língua. Tá? Então, ou seja, ele vai falar que depois, mais adiante, cada povo tinha a sua língua, e isso ele vai abordar com mais detalhe. Então aqui é toda uma genealogia de novo, a geração e o surgimento dos povos, fechando no capítulo de número 10, dizendo o seguinte, são estas, deixa eu melhorar aqui, só um pouquinho, são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. Ou seja, o surgimento de todas as nações se dá aqui a partir do momento em que nós vamos ver aí todos os povos surgindo nesse momento, dentro do relato dessa genealogia. Ok? Capítulo de número 11, então, encerrando o nosso terceiro dia. Tá ficando longo esses vídeos, vocês não acham? Se vocês acharem que está longo demais, aí me falem, ou a gente... Tô pensando até antecipar para 6 da manhã, porque, olha, estou entrando dentro do horário do Café com Palavra aí. Vamos ver como é que eu vou fazer. Preciso organizar isso. Vou fazer lá depois uma enquetezinha, tá? Nos meus stories lá no Instagram e no Telegram, para ver qual é o melhor horário, se é 6 ou 6 e meia. E vocês votem lá, por favor, tá? Capítulo de número 11. Chegamos, então, na língua universal, né? A Torre de Babel. Agora, o autor começa a falar de um outro começo, ok? Um outro começo em consonância com o livro de Gênesis. Lembrando que Gênesis é o livro dos começos. A história da criação, o começo da terra, o começo do homem, o primeiro casamento, o primeiro pecado. Né? Então, tudo isso está narrado aqui nesse texto. Estamos encerrando o capítulo de número 11, e do capítulo 1 até o 11, sempre houve uma discussão se, em Gênesis, esse texto ele é um texto literal
ou ele é um conto, ou ele é metafórico, ou ele é figurativo, tá? Existem pessoas que interpretam, porque a partir do capítulo 12, que nós vamos ver amanhã, um outro estilo literário entra na narrativa de Gênesis, tá? E há quem diga que esses capítulos, então, não seriam literais. Quando nós falamos da inerrância da Bíblia, da suficiência da Bíblia, da inspiração divina da Bíblia, da infalibilidade da Bíblia, nós estamos crendo que Gênesis 1 até Gênesis 11, sim, são relatos literais aconteceram dentro da história da humanidade. Ok? Então o autor começa a trazer outros detalhes. Então, olha só, verso de número 2, os homens partiram para o Oriente. Isto é uma alusão já a migrações, né? Então notem que esse partir já era uma migração acontecendo, né? Migração aí acontecendo, importante para povoar a terra, né? Isso aqui após o dilúvio, tá? Essa migração após o dilúvio, e a partir dos descendentes de Noé é que começam então a chegar as terras como Sinear, né? Ou outra região que seria a futura Babilônia, tá? Essa região aqui, ó. Algumas traduções vão trazer como Sinar ou ainda Sinear. É a futura Babilônia, tá? Futura Babilônia. Ok? Outra coisa importante nesse texto é a ideia dos tijolos, tá? Venham, vamos fazer tijolos. Na planície da Babilônia não havia pedras para construções. Então, o tijolo aqui, ele se equivale a uma instrução espiritual. Por quê? Não havia pedra, não havia rocha. Altar se levantava com rocha, muro se levantava com rocha, com pedras, né? A ideia do homem fazer tijolo, né, e principalmente nesse governo humano da Torre de Babel, ela tem uma representação espiritual muito grande, no sentido de que os homens, para o bem ou para o mal, vão se tornando gradualmente no que são. E gradativamente vão realizando as suas produções na vida, benignas ou malignas. Ou seja, a palavra tijolo aqui tem um significado muito grande. Ou seja, é o homem governando, dominando, né? Dizendo que não precisa de Deus. Então, notem que isso vai ficar muito evidente quando eles falam: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados pela terra. Havia uma ordem do Senhor: multiplicai e enchei a terra. Essa ordem deveria passar adiante, e nós vemos aqui os homens, né, de uma certa forma, tentando criar uma torre, tentando criar provavelmente um zigurate. Né? Zigurate era uma espécie de torre, né, como se fosse com degraus. E a ideia desse zigurate era uma torre para chegar até o céu. Era isso, o texto deixa muito claro. Há um folclore babilônico que traz essa ideia de chegar no céu como lugar dos deuses, o lar dos deuses. Então é bem provável que os homens queriam chegar até Deus. Essa era a ideia. Queremos chegar até Deus. Né? Os gregos e os romanos também tinham essa ideia, pensavam no Olimpo, ou seja, né, Deus está ali no céu, vamos chegar até esse céu. Se nós tocarmos no céu, se nós encostarmos no céu, se nós adentrarmos ao céu, estaremos na presença de Deus. E uma coisa interessante que chama a atenção no texto, que é um outro antropomorfismo, que é Deus descer. Óbvio que Deus
não precisava descer. Deus, na sua onipotência, na sua onisciência, na sua onipresença, nos seus atributos divinos, ele tinha a capacidade de visualizar todas as coisas e, a partir dali, enxergar. Mas esse descer aqui, ele tem uma característica muito interessante, porque quando Deus está dizendo, olha, eu vou descer, eu estou observando o que vocês estão fazendo. Deus está observando o que o homem faz, né? Tudo que o homem faz, Deus está atento, Deus está observando. Nada do que acontece na Terra acontece sem, primeiro, a soberania divina no domínio de todas as coisas, controle de todas as coisas, e segundo, né, sem a permissão de Deus. Tudo acontece com a permissão de Deus. Bem-vinda, Margarete, como membro do canal. Deus abençoe, obrigado. Deixa eu ver aqui mais aqui. Aí sim. Depois disso, Deus vai falar o seguinte, olha, verso de número 7. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam para que não entendam um que o outro. Primeiro detalhe importante é o plural aqui, né? Vamos descer. Mais uma vez, assim como façamos o homem, nós vamos ver aí a ação da Trindade nesse processo de confusão das línguas. Então, havia um único idioma, e um único idioma simbolizava o quê? União por parte dos homens. Alguém pode pensar, mas Deus queria que os homens vivessem desunidos? É óbvio que não, mas havia um propósito de Deus que era de povoar a terra. E os homens, com aquela ação, estavam simplesmente demonstrando o seguinte: nós estamos contrários à vontade divina, nós queremos ficar aqui, né? Não era a ideia de Deus desuni-los, mas era a ideia de eles espalharem-se, povoarem, e ali havia uma contradição por parte dos homens, no sentido de que eles queriam permanecer naquele lugar e, desta forma, contrariar a vontade divina, tá? E aí Deus dispersa, né? Dispersa eles pela superfície, e eles param de edificar essa cidade, primeiramente com a vontade de tocar até o céu, de chegar até o céu. E aí, por isso que a cidade foi então chamada de Babel, né? A palavra Babel, ela vai significar confusão, tá? É isso. Então, quando Deus os confunde, né? E eles colocam um nome de Babel, Babel significa, olha, não estamos nos entendendo. E com isso, significa que o governo humano, é confusão. Né? O governo humano, porque governo humano não tem a presença de Deus, governo humano é confusão. Certo? No restante do capítulo 11, nós vamos ver, né, de novo aí uma série de genealogias e aí observar no final, né, no final do capítulo de número 11, a gente encerrando agora, vai surgir então Abrão, primeiramente, né? Abrão, tá? É interessante que Abrão vivia, nós vamos ver mais à frente, vivia entre pagãos, tá? O versículo de número 27 vai dizer o seguinte: são estas as gerações de Tera, gerou Abrão, Naor e Arã. Naor e Arã, irmãos então de Abrão, né? Irmãos de Abrão. Ló, seu sobrinho, né? Filho de Arã. Arã morre. Aonde que Arã morre? Arã morre na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então, Ur dos Caldeus, que é de onde sai Abrão, era uma terra, né,
A terra dos caldeus é a terra depois que vai se tornar na Babilônia também, região da Babilônia. Então, era uma terra aí, né, idólatra. Então, Abraão sai de uma família também idólatra. Só botar aqui, né, Babilônia, e aí você já pode, então, realizar as suas anotações. Certo? Com isso, nós completamos o nosso plano de leitura. Deixa eu compartilhar aqui com você. Ó, dia 3, Gênesis 8, 9, 10 e 11. Gente, aqui tem um conversar, ele tá magnífico. Eu gostaria que vocês viessem depois no livro, no vídeo, e fizessem os comentários aqui. Deixa eu só mostrar para vocês do primeiro dia. Olha só. Olha quantos comentários vocês colocaram lá. Sou muito grato, isso é um engajamento maravilhoso, mostrando que todos estão engajados. Mas, para contribuir comigo, né, para que o vídeo alcance mais pessoas e tem tido um resultado orgânico magnífico, comentem aqui no vídeo. Pegam esses comentários, vocês que já comentaram lá, copiem os seus comentários lá e coloquem no vídeo do dia. Isso tem uma relevância muito grande para mim, porque o YouTube, de certa forma, entende que o vídeo está tendo uma importância grande entre a comunidade que procura questões, né, sobre Bíblia, cristianismo, evangelho, e ele vai entregar esse vídeo também para outras pessoas. Certo? Que Deus abençoe a todos vocês. Voltem aqui depois. Opa, botei a vinheta aqui, só um pouquinho. Desculpa, erro do operador aqui. Acontece, né? Erro do operador. Está também no Spotify, o Spotify sempre com um dia de atraso. Então hoje eu lanço lá o dia de ontem, né? Caso alguém tenha dificuldade de assistir o vídeo, pode acompanhar pelo Spotify. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e vamos aí, temos uma jornada longa pela frente, estamos somente no terceiro dia. Obrigado pela sua companhia, volto daqui a pouco com Café com Palavra, dando abertura no capítulo de número 19 de Provérbios. Até daqui a pouco. Deus abençoe a todos vocês.